um elefante gigante sapateando na sala da dona Samsung e parece que eles não estão muito afim de conversar sobre ele, não estão muito afim de resolver ou de tirar esse elefante da sala. E eu tô aqui para trazer os meus 50 centavos a respeito disso. E o que é esse elefante? É, como você já viu na capa aí, a linha verde que tá acontecendo, aconteceu com várias pessoas, vários relatos, depois da atualização que teve agora essa semana, me fugiu a data, mas muitas pessoas tiveram esse problema. E acabou acontecendo com o João da JG Tech e o assunto meio que deu uma repercutida um pouquinho a mais, pelo menos aqui na nossa subbolha do mundo dos smartphones. E eu quero trazer aqui meus 25 centavos com duas de 10 e uma de 5 para conversar não somente a respeito dessa linha verde, não respeito somente deste caso em específico, mas o porquê que eu acredito, eu, Bruno, particularmente acredito que a Samsung ela ramela em alguns pontos essenciais no quesito de querer bater de frente com a Apple. Ela bate de frente com alguns outros requisitos, mas em alguns em específico eu particularmente vejo, olhando mais ou menos de fora, né, porque eu tô recente nessa bolha, e eu vejo que ela ramela em alguns pontos, e se algum dia chegar em algum decisor importante da Samsung, talvez eles prestem um pouquinho de atenção em alguns. Então solta a vinheta que não existe, Bruno Editor, e bora pro nosso vídeo de agora. E o primeiro assunto que eu quero abordar aqui é a respeito da linha verde. Como eu já te disse, aconteceu com o João do canal JG Tech. Ele vendeu o celular para uma seguidora, se eu não me engano, e acabou dando esse erro na mão dela. E isso é um problema gigantesco e ele está tentando resolver, e aparentemente o suporte da Samsung, aparentemente ele não conseguiu contato com alguém até o momento de que eu tô assistindo, que eu tô gravando esse vídeo. Aparentemente ele ainda não conseguiu nada, nenhum contato decente para resolver essa parada. E isso é um problema gigantesco no meu ponto de vista, principalmente porque a linha verde, ele é meio que um problema crônico já, não só da linha S24, não só da linha S23, mas ele já é um problema meio que recorrente, ele é um meio que problema crônico mesmo da dona Samsung. Eu não sei se é a respeito da tela 120, eu não sei do que exatamente que é a respeito, mas isso é um problema gigantesco de ser um problema crônico que a galera, que eles particularmente não têm a pretensão tão assim de resolver, de caçar quem é o responsável por isso e buscar para resolver essa parada, para não ter nos tops de linha, não ter nos intermediários em lugar nenhum. E eu fiz uma pesquisa no famoso X por Green alguma coisa, Samsung, e vou deixar passando aqui do lado para você ter uma noção da quantidade de casos que tem lá na gringa, que é um tanto quanto razoável, eu diria que é uma espécie de marketing negativo da dona Samsung. E antes de eu me estender mais aqui, eu não quero que esse vídeo pareça um vídeo meio que de hate da Samsung, mas aqui é tudo polarizado, né? Se eu falar um pouquinho mal da Samsung, um pouquinho de algumas coisas que a Samsung tá falando, a galera já vai vir falar, meu Deus, fanboy da Apple, meu Deus, ai, paga pau da Apple, eu não tenho muita paciência para isso, meu querido. Se você quiser, deixa aqui nos comentários isso aí, que eu cago pra tu, mas eu quero que você engaje e já me ajuda bastante a crescer o canal. Continuando o assunto aqui, a Samsung, ela tem investido bem em marketing, tem investido bem potencialmente em trazer celulares de boa qualidade, e eu particularmente gosto também dos celulares que a Samsung traz, com uns stats mais honestos e alguns aspectos bem mais honestos, e na linha S ela tá batendo de frente, ela tá dando até pau, no meu ponto de vista, na principal concorrente dela nos top de linha, que é a dona Apple, pelo menos pra gente aqui no Brasil. E tem bastante aspecto mesmo, bastante stats e bastante, a maioria das coisas da linha S25 é melhor do que o top de linha da Apple, e isso é praticamente inegável, sabe? Mas a Samsung, ela deixa pecar, ela falha em alguns aspectos, e no meu ponto de vista, esse da linha verde é um aspecto que já deveria ter sido resolvido e não foi resolvido, e isso acaba meio que infringindo, não, isso acaba meio que minando. Eles investem um caminhão de mídia em marketing, você vê no Instagram, você vê na Twitch, você vê no YouTube, você vê na caixa de cereal, você vê na caixa de sei lá do que, na caixa de sapato, você vê num monte de lugar, mas em alguns aspectos bem pequenininhos que era para ser, tipo assim, não existir, aconteceu uma vez, resolve o problema dos clientes, conserta a parada e não acontece nunca mais, parece que aparentemente não é resolvido, e isso não faz sentido algum, isso se torna um marketing negativo da principal galera, que não é nem tipo assim, contrata fulano famoso para fazer o marketing, mas a gente sabe que esse marketing que esse fulano famoso faz é um pouquinho genérico, e
como as redes sociais hoje em dia é tudo muito espalhado, tudo muito pulverizado, a gente acaba acreditando mais nos usuários mesmo, da pessoa que comprou ali o S23 parcelado, que comprou, a gente tem acesso a essas pessoas e isso acaba dificultando e isso acaba minando essa caminhão de dinheiro, no meu ponto de vista, tá? Isso acaba meio que minando e atrapalhando esse marketing gigantesco que eles inventam de contratar fulano famosaço para fazer um marketing e na ponta da lança lá, na galera, eles não estão meio que dando a ver, meio que dando credibilidade para a galera que é o cliente real que tá com problema e que eles não parece que não quer resolver. E já faz um tempo que eu queria gravar um vídeo a respeito dessas paradas que a Samsung meio que deixa a desejar, meio que deixa meio que de lado mesmo, e isso são coisas que no meu ponto de vista impedem ela de bater de frente realmente com a Apple, principalmente aqui no nosso Brasilzão da massa, que a gente é um pouco mais sofrido do que o resto do mundo no geral, e a gente precisa dar um pouquinho mais de valor a alguns pequenos detalhes, que não é um bem pequeno detalhe, uma linha verde no meio da tela, mas tem algumas coisitas a mais. O João, se eu não me engano, eu tava assistindo um pouco da live dele ontem, ele falou que ele meio que não tava nem conseguindo muito contato com o suporte. Imagina, o João, ele tem uma relevância, ele tem uma certa relevância no meio, ele fala com uma galera ali e ele não tá conseguindo o contato do suporte, ele meio que não tá conseguindo resolver isso de bate-pronto, que deveria ser para todo mundo no final das contas, né? Porque a pessoa ela não vai tacar o celular dela na parede para ter uma linha verde só para poder querer ressarcir do celular. E eu acho que a parcela de pessoas que fariam isso seria mínima, seria ínfima no faturamento da dona Samsung. E este é um dos principais defeitos também da Samsung que eu vejo, que na maioria das vezes que eu tô lá no Threads, eu entro em alguma thread ali a respeito da Samsung, né, que tá conversando sobre a Samsung, por que você trocou iPhone por Samsung, por que você não gosta de Samsung, coisa do tipo. Essa é uma das paradas principais, que é a falta de suporte, a falta de resolver o BO, por exemplo. Ah, preciso mandar essa tela para algum lugar, ou preciso encontrar alguma empresa que faça o reparo da Samsung de forma rápida, de forma precisa, e isso é praticamente impossível de encontrar. Na minha cidade tem 150 mil habitantes e eu particularmente não lembro se tem alguma loja mais especializada para celulares da Samsung, e aparentemente, no meu ponto de vista, a marca também ela não faz essa questão de ter um suporte ali na frente do público, de ter lojas especializadas, porque pensa comigo, se a Samsung vende tanto, tanto, acho que é a empresa das que mais vende aqui no nosso Brasil, e se você não tem esse fator de uma assistência técnica fácil, porque boa parte da galera que compra o celular intermediário barra mais caro também, a linha S ali, compra para uso do dia a dia e compra com a intenção de ficar com esses celulares mais vezes não, né, mais anos. E caso aconteça algum BOzinho simples, um botão que estragou, uma tela que trincou e precisa trocar, a gente quer que o conserto seja feito e não seja o preço do celular que vale a pena mais você comprar o celular. E me parece, olhando bem de fora assim, me parece que essa é a política da Samsung, essa que está pretendendo ser a política da Samsung, de que uma vez que você precisa de assistência, você não vai ter assistência, é mais fácil tu comprar um novo. Isso faz muita gente, no meu ver, migrar para a Apple por causa dessa credibilidade mesmo em si, e também por causa de se estragar um aparelho, a gente consegue encontrar de formas bem mais fáceis, bem mais simples, porque o mercado de iPhone ele é muito mais aquecido, o mercado da Apple é muito mais aquecido e tem muita gente que é especialista, que se dedica a ser especialista mesmo em consertar produtos da Apple. E isso, no meu ponto de vista, é um problema que a Samsung tem e que deveria ser corrigido urgentemente. Talvez a empresa criar novas próprias franquias da Samsung ou dar uma certa liberdade a mais, dar curso, oferecer curso e tudo mais, capacitação para a galera que presta assistência técnica, tornar eles especialistas em Samsung mesmo. Eu acredito que isso abriria um mercado gigantesco, tanto para a Samsung no Brasil, no mundo no geral, né? E acredito também que isso abriria muita oportunidade de empresa mesmo, porque no meu ponto de vista, se eu quisesse trabalhar, ter uma assistência técnica, seria uma oportunidade bem interessante, tipo assim, um nicho, uma parada bem específica que está iniciando agora, que iria iniciar agora, que é uma assistência técnica especializada em Samsung, porque a Apple já tem um monte, Xiaomi também, boa parte da galera mexe, mas também não tem nenhuma especializada, então isso também é bem interessante, você se especializar numa parada bem específica e abrir uma loja a respeito e se tornar referência na sua cidade, por exemplo, a cidade de 100 mil habitantes, você ser a única pessoa, a única empresa ou mais especialista da Samsung que consegue resolver problema dos top de linha, a linha S25 chegou agora, a linha S24. Se a Samsung investisse nisso, no meu ver, isso faria total diferença
Não no quesito de faturamento da empresa em si, mas eu acredito na parada de credibilidade da marca. E isso é algo que a Samsung peca muito, no meu ponto de vista, que faz com que as pessoas meio que desistam do Samsung e partam para a Apple mesmo em si, porque ela já traz meio que todos esses agregados que não são tão tangíveis assim, né? Não é uma tela de 120 Hz que a galera gosta de falar, não é uma, sei lá, alguma coisa aleatória ali, potência de chip, potência de memória RAM, é USB-C, Lightning, essas paradas mais técnicas, ele não é isso. Mas é uma parada mais mercadológica mesmo, que eu acredito que se a Samsung parasse e investisse um tempo nela, um tempo e dinheiro e tudo mais, em fortalecer o mercado todo ao redor, ajudar, né, os parceiros a fortalecer o mercado todo ao redor do ecossistema dela, da marca dela, e eu acredito que isso traria uma força muito maior para a Samsung, e eu acredito que ela conseguiria passar a Apple no quesito de força de marca mesmo, no final das contas. E como eu te disse lá a respeito da questão do João, abre um parêntese gigantesco, mas se você me conhece, você sabe, é assim que eu funciono. A minha linha editorial, minha linha de raciocínio, ela vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Por mais que eu anote os pontos ali que eu tenho que falar, eu normalmente não falo. Se você tá aqui, muito obrigado pela sua presença até agora. Se inscreve no canal, que você me ajuda muito. A meta é bater 1000 inscritos até dezembro. Voltando pro assunto do João ali, se ele, que é um cara relevante, sei lá, ele fala, eu acredito que ele fala que tipo 250 mil em todas as redes sociais, né? 250 mil, 300 mil pessoas no mês. Se ele, que é um cara extremamente relevante no nosso Brasilzão da massa, no nosso subnicho ali, né? Ele pega uma galera que gosta mesmo, não é um usuário tão comum assim, ele pega uma galera, uma massa de gente ali bem específica mesmo. Ele não tá conseguindo esse feedback meio que instantâneo, por mais que ele já foi também Samsung, parceiro da Samsung lá, né? No quesito de creators ali. E se ele não tá conseguindo, imagina você que é um usuário padrãozão da massa, como que a gente iria conseguir resolver um BO desse, que é um BO que já é recorrente, isso é que é o pior, isso é que é o mais esquisito, e tomara que a Samsung faça alguma coisa a respeito disso, comece a corrigir, tomara que esse movimento de hype da galera meio que expondo essa parada da linha verde, que começou no João, e tomara que chegue nos canais grandes e que a Samsung meio que se sinta cutucada ali, que eu acho muito difícil acontecer, que eu acho que a Samsung se sinta cutucada ali para resolver essa parada e começar a tratar com mais carinho o suporte, tratar com mais carinho o pós-venda dos clientes aqui no nosso Brasilzão, e eu acredito que seja assim no mundo todo, ao invés de ficar querendo lançar um quadrilhão de coisas ao mesmo tempo. Talvez seja por isso também que a Apple consegue dar. Eu acho que acho que a Apple não faz nada disso não, na verdade. Mas talvez eles consigam trazer um carinho a mais na marca aqui no Brasil, ou na marca dos smartphones mesmo em geral. Eles consigam trazer essa parada, esse vínculo, e que elas comecem a escutar também, principalmente, esse é um ponto também que eu queria fazer, mas esse aqui é um parênteses um pouquinho aleatório, que ela consiga também, comece a escutar os influenciadores que são mais esses micro influenciadores extremamente nichados, igual o João, igual o Gerson, igual a galera que cria conteúdo que você sabe, o Alex Gear and Tech, que eu sigo, o Geek Louco, uma galera, se me fugiu, o Gesiel Taveira também, Gesiel Taveira, Taverna, não sei, o Gesiel, uma galera, tomara que eles comecem a ouvir mais de pertinho essa galera, o Rude também, uma galera gigantesca, Top Tech, Tech Talk, Tech Hard, um monte de galera, e que eles comecem a ouvir bem de pertinho essa galera, porque quem realmente conversa com o cliente final lá na ponta não é a Anitta, não é a Maísa, eu acho que eles contrataram, sei lá, o Marcos Mion também, não é o Marcos Mion, não é esses caras gigantescos que eles pegam para fazer de garoto propaganda, que no final das contas não conversa diretamente com ninguém. O que conversa diretamente com você que está me assistindo aqui até agora neste vídeo é influenciador da vida real, é criador de conteúdo e influenciador, pessoa que está no dia a dia ali, que o João abre live direto, ele tá conversando ali com o cliente final da Samsung, e eu espero que a Samsung preste atenção nisso e comece a dar mais carinho, comece a tratar com mais carinho essa questão do pós-venda, essa questão do suporte para o cliente no pós-venda, depois dessa treta, depois que a poeira começar a dar uma baixadinha. Espero eu que aconteça isso, espero eu que eu não feche alguma porta com este vídeo aqui, eu acho que não falei nada tão hard assim, foi só mais uma parada de ponto de vista diferente da galera. Espero que isso aconteça
E eu espero também que você se inscreva nesse canal, porque se você tá ouvindo eu até aqui, eu não faço a mínima ideia porque que você tá fazendo isso. Se inscreve no canal, deixa seu like. E se você tá pensando que eu sou fanboy da Apple, eu vou deixar um vídeo passando aqui do A56, onde eu falo alguns elogios, onde eu rasgo alguns elogios e acredito que o A56 ele vem para ser o melhor intermediário barra top de linha do ano, no meu ver, tá? Eu te espero lá nesse vídeo. Tchau, tchau, e eu fui.